Agora vamos falar do Carlos, do Flávio, essa briga danada. Ó, eu tô falando aqui há algum tempo, eu gosto que as coisas vazam lá em Brasília, e no caso do Carlos, no Rio de Janeiro. As coisas vão vazando pouco a pouco e aí a gente consegue montar um quebra-cabeça de como tá a situação na campanha do Bolsonaro. E veja bem, quando tem briga, o correto, assim, em qualquer campanha eleitoral é se tiver briga, não deixar vazar nada. Mas no caso do Bolsonaro, vaza absolutamente tudo. E todo mundo fica sabendo. Ó, as pesquisas saíram, mostraram queda do Bolsonaro e o Lula subindo. O Lula hoje ganha no primeiro turno em todas as pesquisas. A pesquisa IPESP foi censurada. Censuraram uma pesquisa de uma corretora, um fundo de investimentos, que é a XP, que é a maior do Brasil, inclusive. O dono da XP é bolsominion, o presidente da XP é bolsominion. Antes da XP tinha um outro presidente que não era bolsominion, inclusive falou bem do Lula em 2018. Agora não, é bolsominion raiz. E ele, primeiro ele tirou o nome da XP da pesquisa, ficou chamando apenas pesquisa IPESP, e aí que é o nome do instituto, que é um instituto internacional, tem no mundo inteiro, e aí depois ele censurou a pesquisa, falou, não vamos mais divulgar pesquisa semanal, vamos divulgar pesquisas mensalmente. A pesquisa é feita semanalmente, o resultado é divulgado apenas para meia dúzia de investidores americanos. O resto, ninguém vai ficar sabendo, o resto do pessoal ninguém vai ficar sabendo, e aí uma por mês eles vão divulgar e olha, dependendo do resultado, eu acho que nem essa uma por mês eles vão divulgar mais. Pra você ver como as coisas estão ruins pro Bolsonaro. Tá. Aí o partido do Bolsonaro faz trackings diários. O que são trackings diários? São pesquisas feitas por telefone. Geralmente são feitas por robôs, mas às vezes não. Então, aí não dá para saber qual pesquisa, como é que eles contrataram, porque são pesquisas que não são registradas no TSE. Então eles fazem trackings diários, não só para perguntar em quem as pessoas vão votar, mas para fazer pesquisa qualitativa. Tiago, o que é pesquisa qualitativa? Qualitativa é o seguinte, olha, o Bolsonaro disse isso, isso e isso da urna eletrônica. Que tipo de sentimento isso causa em você? Isso causa aquilo, e aí eles conseguem saber o humor da população para cada assunto do Brasil. Por exemplo, eles descobriram que o problema da fome e da inflação é o que está acabando com o governo Bolsonaro. É por isso que você vê o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Centrão querendo agora pegar 50 bilhões de reais, que é mais do que eles ganharam na privatização da Eletrobras. A Eletrobras ia ser privatizada por 67 bilhões. Foi privatizada por 33. Roubaram 34 bilhões diretamente na privatização da Eletrobras. Só que a Eletrobras valia 130 bilhões. Então, na verdade, são quase 100 bilhões, 97 bilhões de reais roubados na privatização da Eletrobras. Então, eles sabem o seguinte, olha, a gente pode pegar esse dinheiro, esses bilhões aí que a gente conseguiu na privatização da Eletrobras, em vez da gente... eu não sei nem no que você poderia investir 33 bilhões que ia valer uma Eletrobras, porque não vale. Realmente entregaram patrimônio público. Mas eles querem fazer o seguinte, eles querem dar um subsídio no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, para ver se eles conseguem conter a inflação. Eles também estão tentando agora pegar mais dinheiro público para ver se eles conseguem turbinar o Auxílio Brasil, ou eles não podem turbinar o Auxílio Brasil em ano eleitoral, mas turbinar indiretamente, para ver se dando mais dinheiro na mão da população, gastando dinheiro público, endividando os cofres públicos, o Bolsonaro consegue se eleger. Aí Por quê? Porque as pesquisas dizem, olha, qual é o maior problema do Brasil? A inflação. Qual é o maior problema? A inflação. Qual é o maior problema? A inflação. A maioria das pessoas. Em março, a maior preocupação dos brasileiros era a crise econômica. Hoje é a inflação, não é mais a crise econômica. Aí você fala, Tiago, por que os brasileiros não estão mais preocupados com a crise econômica? Veja bem, em março, a maior preocupação era a crise econômica. Quem diz não sou eu, viu? São as pesquisas. Era a crise econômica porque muitos brasileiros, eram 27%, 28%, ainda não estavam sofrendo os efeitos da inflação. Estava aumentando os preços, mas ainda não estavam sofrendo os efeitos. Agora, em junho, esses brasileiros já estão sofrendo os efeitos da inflação e da crise econômica. Então a preocupação não é mais da crise econômica, que a crise já chegou. Não é, vai vir crise, não estão preocupados mais com isso. Chegou a crise, estamos enfrentando. A preocupação é o seguinte, a inflação, que é um dos resultados da crise econômica. Para outros é o desemprego, para outros tem outros problemas aí na economia, mas a economia é o principal problema. O Carlos Bolsonaro não entende isso. Outra coisa, muitas pesquisas desses trackings são feitas para ver o clima da população quanto ao discurso do Bolsonaro. E eles descobriram, isso saiu essa semana, até vazou na grande mídia, eles descobriram que quando o Bolsonaro fala mal das urnas, o povo brasileiro o vê como perdedor. E aí tem estudos, não só no Brasil, mas tem estudos nos Estados Unidos também, mas no Brasil também tem, de cientistas políticos que mostram o seguinte,
O povo não vota em alguém que tem a pecha de perdedor. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Para você ver, nunca um candidato que perdeu uma eleição para a presidência nos Estados Unidos conseguiu se tornar presidente depois. No Brasil não, o Lula perdeu 3 eleições, aceitou o resultado democraticamente e depois ganhou. Ganhou 4, né? Ganhou 2, sendo ele 2 da sucessora Dilma, tá aí para ganhar a 5ª dele. Tá, nos Estados Unidos não. Lá o cara que perde uma eleição, ele fica com a pecha. Esse cara é perdedor, loser, em inglês. E aí não votam, os americanos rejeitam um cara que é perdedor. No Brasil tem essa rejeição, mas não pela pessoa ter perdido uma eleição ou outra. Tem essa rejeição de acordo com o discurso da pessoa. E o Bolsonaro está ganhando agora a pecha de perdedor. Por quê? Porque ele já está reclamando do resultado antes da eleição. É igual vai começar uma corrida de Fórmula 1, aí o cara que está lá largando em primeiro e em segundo começa a falar, essa corrida é ruim, essa corrida tá roubada, já tá roubada, não vou nem correr, viu? Tá ruim essa corrida. Olha, eu vou correr, mas eu não vou aceitar o resultado, porque outro carro ali tá roubando, ele tá com gasolina melhor, pneu melhor. Você já fala, antes de começar a corrida, você já fala, pô, esse piloto é um perdedor. O cara já tá falando que vai perder antes de começar. Imagina, vai começar a final lá do futebol, Flamengo e Fluminense. Aí o técnico do Fluminense fala, esse jogo vai ser roubado, o juiz vai roubar lá pro Flamengo, já tá tudo acertado, tudo mais. Fica com pecha de perdedor. Antes de começar o jogo, você já tá reclamando. Aí, se bem que no caso do Flamengo, eu lembro de 2009 como o Flamengo roubou o São Paulo. Pois bem, vamos mudar aqui de futebol. Agora, falar do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fica nessa, vai ter fraude na eleição, vai ter isso, e as pessoas veem o Bolsonaro como perdedor. Então ele vai criando uma rejeição cristalizada no povo. Só que esse discurso contra a urna é um discurso que é escrito pelo Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro culpa o pessoal da campanha profissional pelo fato do Bolsonaro estar caindo nas pesquisas. O pessoal da campanha profissional culpa o discurso do Bolsonaro. Fala, Bolsonaro, você tem que ficar, ou você fica quieto, não apareça na mídia, fica quieto, você sobe na pesquisa. Você vai recuperar alguns desses votos que você perdeu. Se você ficar quieto e não aparecer absolutamente nenhuma vez, simplesmente não faz mais discurso, não dá entrevista, ele nunca dá, né? Enfim, não apareça mais. Ele ganha alguns pontos que o marketing consegue fazer ele ganhar alguns pontos. Muita gente acaba esquecendo desse discurso dele, ele ganha ponto. Mas se você continuar, além de você não ganhar nada, você vai continuar perdendo ponto. Você só fala para um público muito pequeno. O que acontece é o seguinte, o marqueteiro fala isso para o Flávio entende. O Flávio, ele não é uma pessoa burra, igual o Eduardo e o Carlos. Os filhos do Bolsonaro, parece que foi um pouquinho mais de cérebro para o Flávio, para o Eduardo e para o Carlos não foi nada, né? Aí o Flávio vai lá e fala para o Jair. O Jair também é uma pessoa burra, não entende direito. Aí, eles vão lá e falam pro Carlos. Aí o Carlos fala, não, isso é mentira, essas pesquisas não funcionam. Pesquisa é tudo errado. Falo, pô, você não acredita nem na pesquisa que é feita pelo próprio partido do presidente, pelo pessoal que tá mamando em dinheiro público e que depende do Bolsonaro continuar no governo para continuar mamando em dinheiro público. Se você não acredita na pesquisa dos caras, você vai acreditar em quem, então? Nas próprias convicções. Que ótimo, continue assim, Carlos. Tá ótimo do jeito que tá. Então o Bolsonaro continua com o discurso do Carlos. E se você analisar o discurso do Bolsonaro, todas as aparições do Bolsonaro em TV, você vai ver que 95% do que o Bolsonaro aparece são coisas orquestradas pelo Carlos. E é isso que está fazendo o Bolsonaro afundar. E veja, nos 3 anos e meio de governo, toda vez que o Bolsonaro subiu o tom, os bolsominions mais ferozes ficaram... Mas ele perdeu popularidade. Toda vez que ele subiu o tom, ele perdeu popularidade. Agora ele está subindo o tom em véspera da eleição. Agora já se fala, sai um artigo no Globo, já falando que o Bolsonaro vai tentar o golpe dele no dia 7 de setembro. Se a pesquisa mostrar que ele está muito atrás, 7 de setembro ele tenta o golpe, ele não vai esperar até outubro, ele vai tentar no dia 7 de setembro. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Continuaremos indo para cima desses malditos e nós venceremos. Falou!